Viva! Seja bem-vindo ao podcast Conceito Econômico. Uma vez por mês, aqui estamos com mais um tema. Hoje voltamos a conversar com o professor universitário e economista Carlos Panzo, que escreveu um artigo bastante provocador, foi publicado no semanário Novo Jornal em Angola. E o título deste artigo é O Petróleo em Angola e o Dilema de Rei Midas, um texto que cruza mitologia, economia política para refletir sobre os desafios da economia do nosso país. Carlos, muito obrigado, bom dia. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Então, vamos aqui falar sobre esta metáfora. É normal o Carlos trazer sempre mitologia grega e isso e aquilo para comparar a nossa economia. O seu artigo começa exatamente com a história do rei Midas. É uma metáfora que ilustra realmente bem aquilo que é a nossa economia e com esta abundância do petróleo nos últimos anos. Obrigado mais uma vez. De facto, eu procurei ser criativo e fugir um pouco daquilo que tem sido a prática na literatura econômica. Quando falamos da abundância dos recursos naturais, fala-se da doença holandesa, fala-se da maldição dos recursos naturais, e eu procurei então na mitologia grega encontrar alguma peça que pudesse retratar, e encontrei esta história de rei Midas que terá pedido a Dionísio, deus Dionísio, um dom de queria ficar rico, e Dionísio concedeu-lhe esse dom de poder transformar em ouro tudo o que trocasse. E Midas ficou bastante satisfeito com esse dom, mas rapidamente percebeu-se que este dom, na verdade, se transformou numa tragédia, porque é verdade que ele conseguia transformar muitas coisas em ouro, mas depois rapidamente deu conta que até a comida que tocava transformava-se em ouro. A sua própria filha, ao tocar, transformou em ouro. Então, esta bênção que rei Midas tinha recebido do Dionísio rapidamente se transformou numa desgraça. O que demonstra que, e foi o que eu tentei fazer, que muitas das vezes a abundância destes recursos naturais, quando não são devidamente utilizados e posto à disposição da economia do povo, e aqui o povo, nós estamos a falar as gerações atuais, mas também as gerações futuras, quando esse trabalho não é bem feito, podemos chegar a um cenário de maldição, de uma maldição para a economia. Ok, vamos então falar da dependência orçamental e a qualidade da nossa despesa. E falando nisto, nesta benção, neste azar, no artigo que nós podemos encontrar no semanário Novo Jornal, publicado no passado dia 30 de maio, você diz que, em comparação aos anos anteriores, o ano de 2024, portanto, as despesas petrolíferas cifraram em 79%, portanto, das receitas para o próprio OGE, não é? Todas elas vêm do petróleo. Ora, Carlos, a pergunta que não se cala ao longo de todos esses anos é: se ganhou muito dinheiro agora em 2024, como é que se entende os retrocessos que o país tem estado a viver? Há mais desemprego, há mais fome, há mais miséria e há um discurso político que aponta muito para a diversificação da economia. Como é que nós podemos entender este paradoxo? Exato. Realmente é um paradoxo e que tem merecido atenção o próprio Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, académicos em Angola, a sociedade civil tem levado a questão. O próprio governo também tem esse discurso. A verdade é que fala-se muito da diversificação essa que deveria não só criar empregos, produzir bens e serviços, mas também diversificar as fontes de receita do próprio Orçamento Geral do Estado. E neste número que o Vítor levantou, o que nós demonstramos é que, se nós olharmos para o último Orçamento Geral do Estado, elaborado e executado pelo falecido Presidente José Eduardo Santos, a contribuição da receita petrolífera foi de 53%. Quer dizer que 47% da receita vinha de outras fontes, vamos falar outras fontes de atividade não petrolífera. Esse indicador, paradoxalmente, piorou nesses últimos 8 anos, tendo chegado a um nível mais alto, que foi o ano passado, em que 79% da receita dos Estados tiveram como origem o setor petrolífero. Isso é um retrocesso perante aquilo que nós já tínhamos alcançado. Pior, este indicador não se sustenta com discurso político.
O discurso político que é feito hoje é de grande esforço na diversificação, estamos a diversificar a economia, que os setores não petrolíferos como a agricultura, a indústria estão a crescer. Bom, se eles de facto estiverem a crescer, duas coisas devem acontecer. Devem gerar mais empregos, e também deveriam pagar mais impostos. E nós devíamos ver na execução do Orçamento Geral do Estado esses dados refletidos. É aqui uma certa dissonância entre a realidade, que é aquela que nós sentimos, nós temos primos, temos irmãos, temos amigos que estão a trabalhar em Angola e que vivem em Angola, não sentem essa criação de emprego, não sentem este crescimento do setor não petrolífero. Mas os números oficiais nos dizem que crescemos em 2024 4,4%. Ok, crescemos 4,4%, sendo que o setor petrolífero não terá crescido, terá ficado com um crescimento bastante próximo do zero. Bom, se o setor petrolífero não terá crescido, quer dizer que os 4,4 vieram do setor não petrolífero. Mas a receita não petrolífera diminuiu. Então a pergunta é, mas crescemos, mas pagou menos impostos e quem é que está a trabalhar nesse setor não petrolífero? Aqui há uma certa dissonância. E deixa eu só dizer isso, Vitor. Eu fico com alguma preocupação, porque parece-me que as estatísticas, os dados estatísticos de Angola começam a demonstrar, eu aqui estou a fazer uma especulação, não tenho dados suficientes para sustentar, parece que os números começam a ser deturpados. Exato, porque não é muito crível que a economia não petrolífera tenha crescido 4,4%, mas a receita não petrolífera caiu. E o desemprego não diminuiu, pelo contrário, o desemprego tende a aumentar. Então, esse crescimento foi feito com quem? Quem é que está a trabalhar nesse setor não petrolífero que cresceu 4,4%? E por que não paga imposto? Se há produção, gera riqueza, tem que pagar imposto, mesmo que não tenham lucro, mas paga imposto de consumo. Por que nós não temos essa receita? Já vamos falar sobre a questão do mercado de trabalho e a soberania produtiva, mas ainda em torno desta questão eu pergunto, os factos são teimosos, como diz um político português, por acaso, Paulo Portas. O governo está a mentir a quem? A si próprio, ou está a pensar que os cidadãos são ignorantes e que não sabem ler os números e que não estão a ver a realidade como o MPLA, por exemplo, vê? Eu não sei se o governo está a mentir e se o estiver a fazer de forma deliberada ou não. O importante e o que eu queria realçar é exatamente o que citou agora Paulo Portas, e eu diria que o Excel aceita tudo, a realidade é a que é. Ou seja, nós podemos lançar no Excel os números que quisermos, o Excel não nos vai rejeitar, mas a realidade é que é. Ou seja, eu vou voltar a repetir e para que quem nos acompanha reflita sobre isso. Crescemos em 2024 4,4%, sendo que o setor petrolífero não cresceu, quer dizer que todo este crescimento veio do setor não petrolífero. Isso significaria, ou devia significar, mais emprego, mais impostos pagos pelo setor não petrolífero. Mas quando olhamos para as finanças públicas, não é isso que nós sentimos. Quando falamos com as pessoas que estão em Angola, não falamos. Se há algum engano, num primeiro momento, esse engano pode ser feito para a sociedade, mas num segundo momento, numa segunda ordem, o próprio governo vai pagar por este dado, porque a realidade é incontornável. Quer dizer, tentar ludibriar os números, se é isso que está a acontecer, vai nos levar então brevemente, e eu diria que 2025 é um ano decisivo. Nós não vamos passar 2025 sem enfrentarmos de frente uma crise que que é evidente. Colapso evidente. Bom, falemos então sobre o mercado de trabalho e a soberania produtiva. Nós sabemos que o mercado informal em Angola está na ordem dos 60%, pouco mais do que isso, e isso é catastrófico em qualquer economia que se preze. Ora, o seu texto no semanário Novo Jornal diz que o setor petrolífero representa apenas, e atenção, isso é incrível, 0,5% dos empregos formais em Angola. Carlos Panzo, ora, como é que um setor tão relevante para o produto interno bruto do nosso país possa ter tão pouca incidência na criação de postos de emprego? Onde é que está a falha? Até porque sabemos que do petróleo bruto há várias saídas, não é? Quando se refina o produto, o petróleo depois há múltiplas saídas e para tudo quase. Não, no artigo eu procurei mostrar os canais de transmissão do setor
petrolífero para a economia. E eu identifiquei 4 canais. O primeiro já abordamos, que é o canal da receita tributária, ou seja, o petróleo gera impostos para o Estado e que depois o Estado usa esses recursos para pagar salários, para fazer bens e serviços, para financiar as infraestruturas através do Programa de Investimentos Públicos. Este foi o primeiro canal, e que nós já vimos que continua a ser o grande financiador do Orçamento do Estado. Depois existem outros três canais que era importante nós discutirmos aqui, que eu procurei analisar no artigo. E o primeiro canal é o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho nós demos que o número é este, que são números oficiais: 0,5% da população que está oficialmente a trabalhar em Angola é que está ligado ao setor petrolífero, só 0,5%. É verdade que o setor petrolífero é um setor que nós chamamos de capital intensivo, ou seja, ele usa muito capital, maquinaria, e não necessariamente mão de obra. Ou seja, em qualquer parte do mundo, o setor petrolífero não é diretamente gerador de grandes empregos. Isso é um facto. Mas salta à vista que em Angola só seja 0,5%. Quando comparamos com outras realidades, com a Nigéria, com a Líbia, nós demos conta que há muito mais nacionais a trabalharem diretamente. E aqui qual é a questão? É que o setor petrolífero não é intensivo em mão de obra, e aquela mão de obra que é utilizada no setor petrolífero tende a ser qualificada. Qualificada. Então, ou seja, para Angola conseguir aumentar a participação de mão de obra no setor petrolífero, será necessariamente através da mão de obra qualificada. E é verdade, e isto desde os anos 80, que o governo tem feito esforços na formação de pessoas. A própria Sonangol, o Ministério dos Petróleos, tem programas de bolsas de estudo internas e externas para formar quadros. O que nós devíamos avaliar, os colegas que têm o mercado de trabalho como especialidade na economia, deverão analisar porque que, apesar do esforço do governo na formação de quadros, nós ainda não sentimos uma grande absorção desses quadros no setor petrolífero em posições-chave, em posições de direção, de cargos intermédios, de posições especializadas. E o número é este, quer dizer, em termos de pessoal angolano a trabalhar no setor petrolífero, a contribuição é marginal, praticamente próxima a zero. E atenção, é mesmo recomendável que quem nos esteja a acompanhar possa procurar por esse texto que está no Semanário Novo Jornal, na edição de 30 de maio, porque, claro, nós fazemos aqui uma abordagem descodificada, mais pedagógica, mais didática, para perceber aquilo que se escreve, mas com certeza o caro telespectador, o caro internauta, vai lendo o artigo. Eu até comentei com o Carlos, tenho muita pena que este é um conteúdo que não se viraliza como viralizam outros conteúdos, mas pronto. Falemos agora sobre a questão cambial e a desdolarização e a falência das pequenas e médias empresas no nosso país. Esta questão, e você bateu fundo, você tocou, você foi muito incisivo na forma como escreveu o texto e nesta questão muito particular. Ora, por que razão, mesmo tendo superávit, nós podemos ter 2 pontos, ou temos superávit ou temos um déficit. Se temos então superávit externo, por que razão é que a moeda nacional está completamente desvalorizada? Onde é que reside o problema? Você fala em mais de 300, quase 400% de desvalorização. Isso é um tsunami econômico. Exato. Deixa-me só, Vitor, eu vou já tocar nesse aspecto. Antes de entrarmos no setor cambial, só dizer que eu tinha dito que nós tínhamos 3 canais de transmissão. O primeiro foi o mercado de trabalho. Há depois também o mercado de bens e serviços, ou seja, o mercado de produção efetiva. A pergunta aqui é: quanto é que as empresas angolanas, públicas ou privadas, produzem petróleo, participam diretamente na produção de petróleo? E aqui temos um dado bastante preocupante. A Sonangol, apesar de ser a maior investidora no setor petrolífero em Angola, é aquela que tem mais participação no mercado petrolífero em Angola, só produz e isso dados de 2024, só produziu 28 mil barris de petróleo diretamente, dentro de 1 milhão, isso dia. 28 mil face a 1 milhão que é produzido no total. Ou seja, a contribuição da Sonangol direta na produção de petróleo não chega a 2,5% da produção total de Angola. Ou seja, nós temos uma participação muito fraca na produção de petróleo de forma direta. Isto é Sonangol. Estamos a falar da produção
direta. Depois temos aquilo que nós chamamos de economia de conteúdo local, ou seja, aquela economia que gravita à volta do setor petrolífero. Números, deixa-me só dizer, na Líbia, aquela produção direta de petróleo é 80% da empresa nacional da Líbia na produção de petróleo. Nós em Angola não chegamos aos 2,5%. No conteúdo local, a Nigéria tem 30%, Angola não chega a 5%. E no conteúdo local nós temos dois problemas. Ele é baixo, o conteúdo local. Quando eu me digo conteúdo local, estou-me a referir à empresa da limpeza, a jardinagem, o arrendamento da casa onde vivem os expatriados. Toda aquela economia que gravita à volta do setor petrolífero não chega a 5%. Na Nigéria é 30%. E temos um segundo problema hoje. As poucas empresas que funcionam neste mercado de conteúdo local, nesse mercado de prestação de serviço ao setor petrolífero, muitas delas também são rentistas, ou seja, elas têm um contrato, mas depois vão subcontratar empresas estrangeiras para prestar o serviço, porque elas próprias não têm essa capacidade. Ok, é um começo, vamos ter que evoluir, mas aqui temos um problema, é que a política de desdolarização que o governo angolano começou a implementar já há bastante tempo, muito apadrinhado pelo FMI, estamos a falar em 2010, 2011, uma das coisas que fez foi acabar com as operações em divisas entre residentes cambiais. E forçou que as empresas angolanas que prestam serviços no setor petrolífero devessem receber os seus pagamentos em kwanzas, deixaram de receber em dólares, mas como elas têm que subcontratar empresas estrangeiras, depois têm que pagar em dólares. Então estamos aqui a estrangular o funcionamento dessas empresas. Ora, se elas já são tão poucas a funcionar neste mercado e ainda funcionam com um sistema rentista que não é o ideal, mas é um ponto de partida e acredito que a ideia é evoluindo, ir incorporando o conteúdo local na produção dessa prestação de serviço. Mas o pouco que elas fazem hoje, o próprio governo, com essa política de desdolarização, está a estrangular. O que nós temos a assistir, e há relatos sobre isso, é a falência de muitas empresas. É a falência de muitas empresas. Para além daquilo que você refere, ou seja, que parece que o Estado acaba por ficar vulnerável se, por exemplo, a operação dos nacionais é só de quase 30% e quase 25%, tudo o resto é a mão de obra internacional e são empresas multinacionais que operam no mercado. Isso deixa o Estado também com uma vulnerabilidade e você fala no texto sobre isso, porque parece que as empresas nacionais são obrigadas a cumprir aquilo que é de lei, mas as empresas, as multinacionais, passam lá. Voltamos a falar e a pergunta que lhe coloquei relativamente à questão cambial, desdolarização e a falência das pequenas e médias empresas. Portanto, perante um quadro que nós estamos a viver, e você tocou profundamente nesse aspecto, sendo que nós temos um superávit externo, por que razão é que a moeda nacional se tem estado a desvalorizar? Onde é que reside então a grande falha, o grande problema? Essa questão é interessante porque mesmo um PhD em finanças ou economia da George Washington University ou da Harvard, a olhar para os nossos números da balança de pagamentos e depois olhar para o comportamento do nosso Kwanza, teria dificuldades em perceber. Porque, na verdade, se nós olharmos de forma cega para os indicadores da balança de pagamentos, teríamos que esperar um Kwanza forte e um Kwanza com tendência sempre a apreciar. Por quê? Na conta corrente, nós temos um superávit de mais de 6 mil milhões de dólares. Nós exportamos cerca de, em média, 34, 35 mil milhões de dólares, importamos à volta de 15 mil milhões de dólares, mesmo depois de nós considerarmos... Vou dizendo assim. Nós depois consideramos os fluxos primários e as transferências, porque as empresas também têm direito a repatriar os lucros que têm em Angola. Nós fizemos transferências de Angola para o exterior. Depois de acautelado isso, temos uma conta corrente superavitária em 6 mil milhões de dólares. Depois temos a conta capital, que é aquela que reflete a entrada de investimento estrangeiro para o país. É verdade que esse investimento estrangeiro em Angola é quase na totalidade para o setor petrolífero, mas também temos captação de financiamento externo. Essa conta capital também tem tido, em média, um saldo positivo na ordem de 4 mil milhões de dólares. Ou seja, com 4 mil milhões de dólares na conta capital e financeira, 6 mil milhões de dólares na conta corrente, nós tínhamos de ter excesso de divisas a circular na economia, que iria pressionar a procura por Kwanza, tornando o Kwanza uma moeda muito forte, no mínimo estável. Mas do que é que nós vimos nos últimos 8 anos? Uma depreciação da moeda de quase 399%. Okay? Qual é então a razão?
E aqui temos que explicar então o PhD de Washington, que nós temos uma situação atípica e que persistimos em não corrigir. Qual é a situação atípica? É que todos estes números que eu acabei de dar agora, dos 36, os 34 mil milhões de dólares de exportação, os financiamentos externos que nós captamos, este dinheiro não entra para a economia nacional. Este dinheiro não flui no sistema financeiro, porque as empresas petrolíferas estão autorizadas, e aqui há a tal discriminação, em que as empresas petrolíferas estão autorizadas pelo governo a não trazer para o país os proveitos das suas vendas, enquanto que as empresas nacionais, as pequenas que atuam, são obrigadas a receber em kwanzas, têm que vender os dólares e serem pagos em kwanzas. As petrolíferas não são obrigadas a trazer esses kwanzas, ou seja, esses dólares ficam no exterior do país e só entra para Angola o que é necessário para pagar impostos. Porque contas feitas por mim e validadas por outros colegas mais ligadas ao Banco Central, se nós conseguíssemos domiciliar toda a receita do setor petrolífero na economia angolana, nós teríamos um floating, ou seja, divisas a flutuar na nossa economia, acima daquilo que nós temos hoje, mais ou menos 1,5 mil milhões de dólares. Esse valor a se confirmar, nós não teríamos, o problema de divisas não existiria em Angola. E por que não é feito? Porque as petrolíferas não aceitam trazer, com o argumento de que a nossa banca é ineficiente, primeiro. Quando elas tiverem necessidade de fazer um pagamento posterior, a nossa banca não vai conseguir responder de forma atempada. Certificado de incompetência. O setor petrolífero passa um certificado de incompetência à nossa banca, isto é um facto. E há alguns casos em que a pergunta é: o que é que o governo faz para resolver isso? Okay? É verdade também, e temos que dar razão ao setor petrolífero, por exemplo, os nossos bancos, Angola ainda está dentro da lista vermelha da FI. Sim. E são problemas que, do ponto de vista operacional, poderiam complicar a vida das empresas petrolíferas, que têm que fazer operações rápidas, e os nossos bancos teriam dificuldades em encontrar um banco correspondente a realizar a transferência. Então, o que eu digo, e já escrevi sobre isso, cabe o governo sentar com os petrolíferos e encontrar um meio termo. Mas é estranho que isso esteja a acontecer em 50 anos de independência, até porque Angola já tinha bancos correspondentes aqui em Portugal, por exemplo. Exato. Nós já podíamos trazer os kwanzas para aqui e trocar como trocamos o dólar, o rand sul-africano. Parece-me que nós estamos perante uma situação em que nós, nesse caso o governo, não consegue aos fortes impor certas medidas. Porque é que devia-se fazer? Atrair bancos estrangeiros de grande porte que pudessem ir para Angola para operar essas empresas petrolíferas. Outro cenário seria as próprias empresas petrolíferas comprem bancos locais, operem bancos locais, mas continuar como nós estamos hoje, em que o petróleo que é do povo não está ao serviço do povo. Mas aqui vamos entrar num outro capítulo, que é o capítulo das recomendações, porque não apenas fazer a referência aos problemas mais candentes da própria economia e que dificulta a vida de todo o cidadão, mas apontar também aqui soluções. E uma das coisas que você refere no artigo é realmente a questão das instituições. Ao que parece, nós temos instituições muito fracas, homens muito poderosos e, portanto, pode ser essa uma maldição? Na sua visão, quais seriam os primeiros passos concretos para reverter este cenário e transformar a riqueza num verdadeiro instrumento de desenvolvimento? Eu vou aproveitar essa nota para fazer aqui um rodapé. Nós, num dos últimos episódios, falámos da dívida do Tesouro Nacional a favor da Sonangol, que nós estimávamos, contas feitas por nós, e vai de encontro ao que estava a referir. Contas feitas por nós, essa dívida estaria à volta em 2024, de 10 mil milhões de dólares. Foi publicado recentemente o relatório de contas da Sonangol, que fixa essa dívida, ou seja, dá-nos razão. O Estado, ou o Tesouro Nacional, para ser mais rigoroso, deve à Sonangol cerca de 7,1 mil milhões de dólares, não os 10 como tinha referido. Entretanto, o auditor faz reservas às contas e diz que a Sonangol declara ter recuperado do Tesouro valores que o auditor não consegue ver. Ou seja, eu vou voltar aos meus 10 mil milhões. Contas por mim eram 10 mil milhões. Sonangol fixa hoje, validada pela Sonangol e assumida pelo Ministério da Finanças, a dívida em 7 mil milhões de dólares. Ok? 7 mil milhões de dólares, que é dívida, mas o auditor apresenta reserva. E isso vai bater com o que o Vítor perguntou. As instituições, a transparência, a qualidade da informação... É tudo que precisamos para fazer investimento. São primeiros passos. Se nós temos essa dificuldade,
talvez as empresas petrolíferas tenham razão em não querer utilizar a nossa banca Exatamente. quando nós temos este problema. Então, é preciso, e a experiência mostra que os países como a Noruega, os países do Golfo, a Arábia Saudita, Catar, instituições fortes a funcionarem, a funcionarem para os nacionais Em pleno. em pleno, é fundamental para nós conseguirmos transformar esta riqueza que temos, nesse caso o petróleo, transformarmos em bem-estar, em melhoria de vida da população. Não existe uma solução mágica. E aí voltamos ao cenário de Midas. Midas, o que Midas acabou de fazer? Midas foi pedir a Dionísios que lhe retirasse esse dom de transformar tudo em ouro, porque Midas deu conta que estava a levar-se a uma situação de insustentabilidade. Então a questão aqui é, nós não podemos pedir a Deus que nos retire o petróleo, temos é que aprender com as melhores práticas, a Noruega, os países do Golfo, a própria Líbia, um país que está em tumultos políticos e guerra civil, consegue utilizar melhor esses recursos e pôr à disposição do povo, coisa essa que nós ainda não conseguimos fazer. Portanto, a nossa maldição verdadeira não é a nossa riqueza natural, são sim as fraquezas das instituições. Eu termino o artigo citando um economista da Columbia University que diz exatamente isso. O problema não é os recursos, mas sim das instituições que os gerem. Pronto, e quem gera as instituições, vocês também sabem. Professor Carlos Panzo, foi um gosto enorme ter estado consigo aqui a fazer esta análise de um texto bastante provocador, e pronto, vamos voltar e pedimos a todos os nossos amigos que partilhem, quando encontrar o Carlos na rua, falem com ele, deem sugestões e claro, se quiser apoiar também o nosso podcast para que nós possamos crescer e aqui também diversificar aquilo que nós queremos fazer mais e melhor, portanto, estamos sempre abertos. Muito obrigado, eu sou o Vítor, a técnica deste trabalho coube à Orlando e é sempre uma parceria com o portal angolano Che Agora Aguenta.